Com a Akuma no Mi lendária e o Ragnir, a pressão de Loki aumenta. Pela primeira vez em 800 anos, Imusama, o rei do mundo, está aflito. Yogeki Tsurishima! O capítulo 1171 de One Piece começa com o Zoro na capa, junto de um gato ali em seu ombro, mexendo em sua cabeça. O gato está colocando orelhas ali de gatinho na cabeça do espadachim. Zoro está segurando ali uma de suas espadas e parece não estar se divertindo muito com a situação. Só que o mais interessante aqui nessa capa é que o espelho está refletindo na camisa do Zoro o kanji para Deus. Logo ele, o mais ateu dos Mugiwaras, usando uma camiseta escrito Kami. Nós já sabemos que gatos são a representação, né? Gatos acabam sendo as representações de Imusama, visto que muitos eram adorados em várias culturas do nosso mundo através de serem como Deus, né? Você tem todo um contexto histórico e forma de como os gatos sempre ajudaram a eliminar algumas pragas nas plantações. Oda sempre brincando com suas histórias de capas. E nós voltamos mais para falar sobre este capítulo intitulado de Ragnir depois da vinheta. Vemos uma longa conversa ali do Gaban com o Jaron logo no começo do capítulo e a gente percebe que tem muita desgraça que rolou durante todo o combate. O Gaban, ele está só o pó da rabiola depois do confronto. Existem corpos estirados por todo o castelo, o caos em espadas e também o fogo se espalhando ali por toda a área. É bem interessante que nós temos no começo do capítulo apenas um pequeno balão ali do Gaban e depois é só diálogo mostrando o que aconteceu na batalha no castelo e tá um caos absoluto. O Jaron está ainda de pé e vemos que alguns soldados da guarda real de Elbaf permaneceram vivos. Gaban não consegue acreditar que o chamado tesouro de Elbaf possuísse um poder daquele nível. O que Jaron responde que nunca havia ouvido nada sobre o poder daquela fruta e que não tinha certeza se ela era poderosa o suficiente para deter o antigo rei de Elbaf. Jaron comentou que apenas imaginar o que teria acontecido se Loki não tivesse presente naquele dia lhe causava arrepios na espinha. Nesse momento, Shanks se recorda de algumas conversas que teve no passado, tanto com Harold quanto também com Garly. Em uma dessas memórias, o Harold afirmava que o amanhecer de Elbaf chegaria no dia em que ele se juntasse aos Cavaleiros de Deus. Em outra lembrança do Ruivo, Garly dizia que se Harold desejasse algo, bastasse pedir, pois seria dele. Garly ainda lamentava a vida difícil que Shanks deveria ter levado até então na parte inferior ali do mundo para os Tributos, chegando até mesmo a dizer que era uma vida acorrentada, e dizia para eles que ser tudo o que existia na parte inferior, afirmando que aqueles que viviam abaixo deles não eram nem sequer humanos. Shanks, então, tomado pela raiva, direcionado ali a Imu e também ao seu pai e os Tenryubitos, ele agarra a marca de Imu em seu braço, furioso, irritado. Gaban tenta acalmá-lo, dizendo que Shanks certamente terá um papel importante a desempenhar no futuro, que ele estava falando ali sobre a forma de como Shanks encontraria a criança que comeria a Gomu Gomu no Mi. Gaban lhe abraça, mas Shanks ainda está irritado com esse fato. Só que então, Chopper ainda permanece tentando colocar juízo e consolação na cabeça do Ruivo. Meus amigos, a partir de agora a coisa vai esquentar pra valer em One Piece. Eu espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil pra gente bater a nossa marca de 200 mil inscritos. Esse ano, até o dia 31 de dezembro, a gente vai chegar na nossa marca de 200 mil inscritos. É claro que depois de One Piece, eu recomendo você visitar também o meu site tanogibi.com.br para você ficar por dentro de todas as histórias. As maiores histórias, tanto de light novel quanto também de mangás, estão
disponível para você ler lá de graça, na faixa. Simplesmente a conta tá paga para vocês poderem acompanhar as maiores histórias feitas por brasileiros por lá. Você também pode fazer parte da tripulação aqui do canal do Geek Brasil e ajudar com todos os nossos projetos aqui no canal. Você pode se tornar membro, mandar um valeu, mandar um pixzinho, fortalecendo ainda mais um dos nossos conteúdos e ficar creditado aqui em todos os vídeos de One Piece com cargo na nossa tripulação. Vemos então o Loki chorando bastante na frente do corpo do seu pai, e ele está meio que só ele e Ragnir. Em seguida, o capítulo apresenta uma página dupla extremamente triste, na qual o Loki aparece ao lado do corpo sem vida de Haru. Simplesmente só conseguimos ver as pernas do Haru. O resto está acobertado pela capa do rei e vemos sangue por todo o salão. Foi simplesmente um ataque devastador que o Loki acabou ocasionando ali com o seu pai. Corta então para Mary Jose. Vemos o trono vazio. Imu está tremendo. Imu estava sentado no trono, reunido ali com os Gorosei, e parecia ofegante. Imu aparentava estar meio que afetado pela morte de Haru, como se os poderes que estavam nele, no gigante, tivessem afetado ele de alguma forma. Imu afirmou que Mu havia concedido imortalidade e força ao antigo guerreiro gigante, algo que por si só já era um espetáculo raro, um verdadeiro monstro. Mesmo assim, alguém havia conseguido matá-lo, o que levou Imu a questionar quem teria feito aquilo e o que exatamente existia em Elbaf. É interessante ver que Imu estava intrigado que alguém, acho que depois de mais de 800 anos, nós ainda não sabemos se alguém, eu acredito que o Joy Boy deve ter eliminado alguns aliados de Imu durante a batalha, mas pelo menos temos aí um gap de 800 anos que ninguém elimina um Cavaleiro de Deus. Então é um feito realmente absurdo aqui pro Loki. Mars então sugere o envio ali de uma missão para Elbaf, aproveitando que a marca do abismo do Harold havia sido deixada no castelo. No entanto, Imu o interrompe abruptamente, dizendo para parar, pois isso apenas levaria os mais fracos dentre os seus cavaleiros. Imu afirmou que aqueles pactos tinham um preço para Mu. Olha só a nossa teoria aqui dos Horcruxes relacionados aí ao Voldemort. A forma como tudo isso está ligado, o Oda só pincelou aqui porque tem um ponto bem interessante nesta conexão. Imu então comenta que Harold era uma espécime rara de sua espécie, pois havia engolido seu orgulho na tentativa de se conectar com os outros países e raças. Ele também falou sobre os gigantes e sobre Elbaf, afirmando que esses seres eram belicistas por natureza, ou seja, nasceram para a guerra, uma raça de guerreiros. Segundo Imu, caminhar ao lado deles sem pensar apenas acabaria destruindo tudo por dentro. Ele declarou que um rei de Elbaf pertencente à raça dos gigantes antigos, que aceitasse participar de uma aliança com o governo mundial de bom grado, era alguém quase bom demais para ser real. Imu concluiu dizendo que Harold era um homem que talvez fosse melhor nunca ter nascido pelo bem de Elbaf, e afirmou que a história nunca mente, reforçando que jamais se deve trabalhar de mãos dadas e que nunca se deve esquecer que Elbaf é de... Bom, aqui ficou bem claro que Imu peidou na farofa, né? Imu ficou realmente em choque com os poderes de Loki e falou assim, não, se os Cavaleiros de Deus foi enviado ali pra Elbaf, mais gente vai rodar nessa brincadeira, né? E se ela for, ou se ele for realmente nerfado ali no meio dessa parada, então faz muito sentido Imu ficar em choque com a perda dos seus cavaleiros. Mas é claro, né, que tudo isso se trata de uma grande brincadeira, brincadeiras à parte. É legal ver que Imu não é aquele tipo de vilão, e eu já elogiei isso uma vez, vou elogiar de novo. Imu não é um tipo de vilão que fica dando chilique toda hora, aquele tipo de vilão que fica querendo matar todo mundo, destruir tudo, eu vou eliminar os Cavaleiros de Deus, tal, porque ele é muito estratégico, ele é muito
paciente. Ele fala assim, vou esperar outro momento. Ele achou que seria esse momento, só que ele decide esperar mais um pouco. Ele simplesmente não sai tomando ali iniciativas precipitadas. Ele espera mais 14 anos para tomar outra investida, para fazer uma nova investida e pensar num novo tipo de habilidade, um novo tipo de poder, como ele está fazendo com o Reverse agora, né, no Dome Reverse lá em Elbaf. Outro ponto interessante que Mu diz é que Elbaf é Di, e isso ficou melhor entendível, pelo menos agora, do que em relação aos spoilers iniciais. Isso pode levar a gente a dois fatores. O primeiro é que Mu diz que os gigantes nasceram para lutar, está no sangue ali deles ser um guerreiro. O que podemos entender que todos os Di podem possuir o sangue dos gigantes em suas ancestralidades. Isso é um ponto interessante, mas esse ponto não se encaixa com o Soul, né? Acaba não se encaixando ali com o Soul, porque o Soul, ele é um gigante por natureza. Tá mais no sentido, eu acredito pelo menos, que é o fato de resistir aos poderes de Imu, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma coisa que para resistir aos poderes de Imu-sama. É como se os gigantes e Di, aqueles que são descendentes dos Di, resistissem de forma automática ali aos poderes de Imu-sama. E esse é exatamente ali o segundo ponto. E é o que mais faz sentido para mim. Todos os Di nasceram para resistir, assim como os gigantes nasceram para lutar / resistir. E Mu está dizendo que Elbaf é do tipo que força, que inevitavelmente entra em choque com o governo. E que isso é o mesmo tipo de choque que o Di representa. Gente, linhagens que não se encaixa na ordem dos deuses do mundo de One Piece. Lutar vira consequência natural disso, não tem para onde fugir. Se você resiste a uma força, você vai ter que lutar contra aquela força para gerar essa resistência. A gente tem aqui essa base, sim, mas o núcleo parece ser a rebeldia, a negação da submissão, mais o legado histórico e não nascer para lutar como um destino genético. É mais algo ligado ali ao fator de que tanto os Di quanto também os gigantes, em sua essência, da forma como eles foram gerados no mundo, nasceram para resistir aos poderes de Mu-sama naturalmente. Voltamos ao castelo de Aurochi e os soldados remanescentes, Jaro, Gaban e Shanks se reúnem nas escadas do castelo. Loki então decide partir para o mar com os soldados sobreviventes e usar seu poder para vingar Harold. Ele vai atrás da cabeça de Mu-sama, vai atrás ali do trono do mundo e tentar fazer com que o sonho de Shebeck finalmente se realize. Vingar o seu pai e realizar o sonho de Shebeck. Jaro então tenta impedi-lo, mas Loki não lhe ouve e deixa o castelo acompanhado pelos soldados e também ali da forma como ele monta essa sua tripulação. Vemos então Shanks e Gaban apenas observando Loki ir embora, montando assim o seu agrupamento para ir de frente contra o governo mundial. Agora a pergunta que fica é, por que o Shanks impediu o Loki de ir para cima de Imu? Nós sabemos, pelo menos até agora, naquilo que a gente consegue compreender, o Loki vai para o mar. Ele fica um bom tempo no mar e 6 anos atrás, o Loki ele é derrotado pelo Shanks e é trazido de volta para Elbaf. E a pergunta que fica é por que o Shanks fez isso? Por que o Shanks simplesmente quis derrotar o Loki? Nós já entendemos como o Shanks conseguiu derrotar o Loki. Pelo menos conseguimos teorizar de que se o Shanks conseguisse mandar o Loki para o mar, o Loki já não tinha mais o que fazer. Ele simplesmente seria ali derrotado pelo Shanks. Mas por que ele impediu do Loki de lutar contra Imu, ir contra os poderes do governo mundial? Será que o Shanks sabia que sem a Gomu Gomu no Mi não tinha como derrotar Imu? E ao mesmo tempo o Shanks percebeu que se o Loki fosse para cima de Imu, ele seria derrotado, mas ainda se precisava da força do Loki para derrotar Imu, para lutar contra Imu ao lado do portador da Gomu Gomu no Mi, porque se o Loki vai para cima de Imu nesse exato momento, provavelmente ele seria derrotado. Agora, se ele tem os poderes ligados diretamente a Gomu Gomu no Mi, juntamente com a fruta lendária de Elbaf, aí as coisas se encaixam e aí pode-se criar um caminho, um percurso para que Imu seja derrotado no futuro.
E depois de mais de 10 meses de flashback, ele finalmente termina. Ficamos 10 meses sem ver o Luffy aparecer e estamos de volta ao presente. Loki está bravo com seu irmão mais velho, dizendo que um cara que mata seu próprio pai não pode ficar são depois daquilo. Então, após ouvir tudo que ocorreu no dia da morte de Harold e com Gaban lhe incentivando, Hyruujin concorda em libertar Loki. Vemos que Zoro, Sanji e os gigantes ainda estão no submundo e ouviram toda a história do Loki. Eles estão em choque com todas as informações que receberam. Claro ali que os gigantes estão em choque, né? O Zoro sempre com aquela cara dele de que realmente tá com uma cara de paisagem e o Sanji apenas analisando as informações que chegaram pra ele. Hyruujin então também pede desculpas, embora admita que ainda não consegue perdoar Loki por outros crimes. Luffy fica extremamente feliz ao ver que Loki foi finalmente libertado. Enquanto eles conversam, um Dra, que é uma das manifestações dos MMAs invocados ali por Killian, cai no submundo e chega para lutar contra eles. Loki sorrindo diz para Hyruujin e aos outros para subirem na frente, já que ele pode voar até lá, ele vai alcançá-los depois. Enquanto Hyruujin sobe, ele aproveita para xingar o seu irmão, mostrando que a raiva que ele sente por Loki não vai passar tão cedo. Vemos Gaban pedindo ajuda a Chopper para subir também, pois estava muito preocupado com o seu filho. Em seguida, Loki remove as correntes e salta como Nika, já se preparando para dar uma puta martelada na criatura criada pelo Killian. Sanji carrega Gaban nos braços e utiliza o Skywalker, enquanto Chopper, posicionando ali sobre Sanji, pede para que ele permaneça o mais firme possível para evitar que o estado de saúde de Gaban piore. Meus amigos, agora chegou a hora das asas esquerdas finalmente se alinharem, né? Finalmente o Gaban pode vir dar algumas dicas, algumas ideias para o Sanji realmente melhorar e aprimorar ainda mais os seus poderes. O Gaban ainda não despistou nem falou nada sobre um possível haki do conquistador do Sanji. Loki então voa para atacar o Dra utilizando o Ragnir, enquanto o Luffy permanece sobre o gigante. Loki questiona o que o Luffy estava fazendo ali, e Luffy responde rindo que estava animado para vê-lo lutar. Loki aceita a situação e Luffy diz para ele mostrar do que ele é capaz. Loki então o chama por Ragnir, que responde. O Dra se prepara para atacar, mas ele nem consegue reagir à velocidade absurda do Loki com o Ragnir. Então, em uma página absurda, o Loki atinge o Dra com o Ragnir, que libera um imenso poder de gelo e congela completamente o inimigo. O ataque que Loki usa com o Ragnir se chama Knifling High, e isso começa a explicar ainda mais as habilidades envolvendo ao Ratatouska. Então, meus amigos, provavelmente nós então temos uma ideia de que a fruta que o martelo comeu tem 9 poderes, 9 habilidades bem interessantes. E aqui com o meu extensivão do nórdico, me perdoe se eu acabar pronunciando, porque eu não sou... Sinceramente, eu não sou fluente em nada em nórdico, mas eu tentei alguma coisa aqui para melhorar. Então, nós temos 9 habilidades, né, ligadas aqui a Asgard, Elfenheim, Venenheim, Jotunheim, Helhenheim, Nidavellir, Muspelheim e Midgard. Esses 9 mundos, essas 9 dimensões estão ligadas diretamente aos poderes de Ragnir. Cada uma dessas habilidades está ligado a poderes elementais. O Loki já usou o gelo e o raio. Essas habilidades estão vindo dessa dimensão, e dessas dimensões é o elemento mais gritante que acaba vindo para o Ragnir utilizar. O gelo pertence ao Niflheim e o raio possivelmente vem de Asgard. Asgard, que é o reino mais acima ali da Yggdrasil. Inclusive, quando o Loki ele vai dar a martelada no pai dele lá, no Harold, nós observamos um raio vindo de cima para baixo, que pode ser completamente ali o ataque envolvendo a Asgard. Como o Ratatouska ele é um esquilo que fica perto
percorrendo a árvore de Yggdrasil, fazendo fofoca entre a cobra / dragão e a águia, isso faz dele ter acesso a todos esses poderes, a todas essas dimensões, o que coloca para nós Ragnir como uma das armas mais quebradas da história de One Piece. Luffy então fica atordoado diante do poder demonstrado por Loki. Nós observamos que o ataque do Loki significa mundo de origem nos kanjis. Luffy reage em choque, sem conseguir compreender completamente o que acabara de presenciar. Finalmente estamos de volta ao presente da obra. Infelizmente o Oda acabou largando a gente mais uma semana sem capítulo na semana que vem. Claro, porque a gente tem folgas da revista e folgas do Oda misturando-se aqui. Por isso que o ano de 2026 está difícil de engranar em One Piece. Mas pelo menos nós temos uma semana inteira para discutir essas informações envolvendo Ragnir, Imu peidando na farofa, Loki e suas habilidades, mais detalhes envolvendo os poderes. Loki agora pode voar, tá? Loki pode voar, isso pode estar ligado diretamente aos poderes, ou até mesmo, melhor dizendo, né? Isso pode estar ligado àquela capa que a gente tem dos Mugiwaras, como se estivessem como bruxos ali, né? Uma referência a Harry Potter. E a gente tem lá os Horcruxes ali do Voldemort, tem o dragão, tem os bruxos, e a maneira como aquele dragão pode ser a representação do Loki. O dragão roxo, Loki provavelmente tem um dragão de coloração roxa, por causa do seu cabelo e tudo mais. Então vai ser uma semana muito legal, muito interessante para teorizar. Só não vai ser uma semana excelente, porque não tem capítulo de One Piece na semana que vem, mas tem muita coisa pra gente colocar aqui em pauta.